Olá, o TCE da TV está começando. Fique com a gente e confira os destaques desta edição. Pacto pela Educação. Encontro na sede do Tribunal de Contas de Sergipe discute a avaliação do ensino, incentivos aos municípios e diretrizes para o VAAR 2026. Vem novidade boa por aí. Controle externo em foco. Congresso Nacional dos Auditores reúne profissionais de todo o país em Maceió para discutir avanços e desafios das instituições de fiscalização. O CONACOM é um congresso feito por auditores, para auditores. Fiscalização do erário. Conselheiros do TCE analisam quase 60 processos durante a terceira semana de agosto, incluindo prestações de contas, denúncias e representações. Homenagem especial. O TCE promove café da manhã em atividades em comemorações ao mês dos pais, com servidores da casa. E ainda, no quadro Diálogo Cidadão, o doutor em Direito do Estado e assessor do Senado Federal, Victor Amorim, fala sobre gestão administrativa e os novos desafios nas contratações públicas. Fique com a gente, o TCE na TV já está no ar. A educação em Sergipe voltou ao centro do debate em novo encontro de membros do Pacto pela Educação realizado no TCE. Representantes de diversas instituições discutiram o diagnóstico do ensino público, diretrizes do VAAR 2026 e a possibilidade de premiação para municípios do estado que se destacaram com ações educacionais. A reunião foi conduzida pelo procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, que é coordenador do grupo de trabalho, e contou com a participação de outros integrantes da iniciativa. Entre os temas discutidos esteve a criação de um incentivo para os municípios que estiverem alinhados aos objetivos e estratégias do Pacto pela Educação. Acho que o Tribunal de Contas faz isso muito bem com o selo da transparência. Muitos municípios hoje brigando no bom sentido para ter o selo diamante e queremos trazer isso também para a educação. Então já temos algumas conversas preliminares aí até com outros órgãos, a própria Receita Federal ficou de nos apoiar também nesse sentido. Agora, precisa só definir o formato, a premiação é relevante, vamos definir o formato, e estamos conversando, assim, essa reunião foi um começo, mas ainda estamos acertando com os membros do pacto para ter esse desenho final, mas vem novidade boa por aí. Os participantes também discutiram formas de incentivar os municípios a responderem aos questionários enviados pelo pacto na semana passada. O levantamento pretende traçar um diagnóstico da situação da educação em Sergipe para, a partir desses dados, definir ações e estratégias de melhoria e propor soluções para o ensino público no estado. Todas as ferramentas de comunicação do Tribunal de Contas e dos parceiros vão ser utilizadas nesse sentido, e vamos também, a parceria com a FAMES, com a Unime, com a UNCME, para a gente, nesse prazo de 30 dias do envio, estamos enviando essa semana ainda os questionários e vamos trabalhar e vamos fazer também aquele trabalho de formiguinha. Quando estiver perto do prazo e os que não tiverem respondido aí, a gente liga, a gente corre atrás, mas o importante é que todos respondam, porque esse questionário é um levantamento altamente importante para termos os dados. E hoje em dia, política pública, todo mundo sabe que se faz com dados e precisamos desses dados dos municípios. As novidades do VAAR 2026, um dos critérios de distribuição dos recursos do Fundeb, também estiveram em pauta no encontro. O responsável por apresentar as mudanças foi o professor e coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da UFS, Josué Modesto. Entre as mudanças está o método de escolha dos diretores escolares. Comprovar que os diretores escolares foram designados a partir de um processo seletivo, por desempenho e mérito ou com a participação da comunidade. Segundo, tem também outra novidade importante, que é comprovar que tem um currículo, que no currículo, nas diretrizes curriculares, tem o itens computação. Mas essa exigência foi adiada para 2027. Esse ano ainda. Mas os municípios e o estado precisam se preparar muito sobre isso. Maceió foi o palco da 8ª edição do Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do país. Servidores do TCE de Sergipe participaram ativamente, com destaque para representações em painéis e discussões sobre o fortalecimento da fiscalização pública.
Realizada em Maceió, capital de Alagoas, a 8ª edição do Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil contou com auditores de controle externo, especialistas do setor público, acadêmicos e membros da sociedade civil para debater temas relevantes e fortalecer o controle externo. Discutir desde infiltrações do crime organizado, oficinas de responsabilização, detecção de fraude em licitação, construção de capacidades estatais, reforma tributária, o novo modelo tributário do Brasil, com grandes especialistas. Essa edição já é a maior edição do evento, com auditores de controle externo, procuradores de contas, conselheiros substitutos e conselheiros de todos os estados da federação, e esperamos que a programação seja agregadora para que a gente possa incorporar, internalizar todo esse aprendizado, toda essa experiência na nossa atuação funcional em benefício da sociedade. Membros e servidores da Corte de Contas Sergipana marcaram presença no evento, que reuniu conhecimento, experiência e valorização da carreira. O CONACON é um congresso feito por auditores para auditores. É um congresso que consegue reunir tanto a prática quanto a teoria. São oficinas, são painéis temáticos e tudo isso sendo que a figura do auditor do controle externo está sempre no centro. É sempre ele o coração do Tribunal de Contas, é sempre ele que faz o trabalho técnico com qualidade e que faz toda a engrenagem do tribunal funcionar. Além de marcar presença como público, o TCE de Sergipe também contribuiu com a programação do Congresso. A servidora Caliane Varjão integrou o painel Capacidades Institucionais e Reforma Administrativa, que reforçou a importância da defesa do concurso público e do fortalecimento das instituições de controle. Nosso objetivo é falar sobre o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, de uma proposta de reforma do Estado. E, embora a gente não tenha ainda o texto definitivo do grupo de trabalho, a gente precisa, no painel de hoje, fazer uma defesa enfática do concurso público, que é o nosso objetivo. Então, fazer uma defesa enfática do concurso público e, a partir da nossa fala, estabelecer um diálogo com os participantes do evento sobre reformas administrativas que dependem de uma alteração normativa e reforma administrativa que não depende de alteração normativa, que é também uma reforma de pensamento em relação à administração pública. Agora vamos conferir o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE na terceira semana do mês de agosto. Na pauta, análise de processos e aposentadorias, prestações de contas, entre outros. Confira. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 26 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, processos previdenciários, recurso de reconsideração, atos de admissão e autos de infração. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado realizou 28 julgamentos entre processos e protocolos. Na pauta, prestações de contas, denúncias, representações, tomada de contas especial, consulta, manifestação e cautelares apresentadas em mesa. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E o mês de agosto está sendo marcado por homenagens aos pais que fazem parte do quadro de servidores do Tribunal de Contas de Sergipe. Uma forma carinhosa de reconhecer o compromisso dos papais da Corte com a família e o serviço público. A programação para homenagear os pais teve início com a exibição de um filme nacional no auditório da Corte. Depois teve sorteio de brindes e um momento especial de confraternização com um café da manhã preparado especialmente para os pais da Corte de Contas. A ação celebrou o mês dos pais e enfatizou a importância desses profissionais que dedicam parte do tempo a servir à sociedade aqui no Tribunal de Contas. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, uma conversa com Vitor Amorim, doutor em Direito do Estado e assessor do Senado Federal sobre gestão administrativa e contratações públicas. É depois do intervalo. O TCE volta já. Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o Coletiva de Imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE? Olá, Leonardo. Que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas.
nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral. Tá? Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses 3 tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal. No Diálogo Cidadão desta semana, o entrevistado é Vitor Amorim, doutor em Direito do Estado e assessor do Senado Federal. Com ampla experiência na área de contratações públicas, ele fala sobre gestão administrativa, planejamento nas compras governamentais e o desafio da nova lei de licitações. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, o doutor Vitor Amorim. Ele é doutor em Direito do Estado, assessor do Senado Federal e convidado do nosso espaço de dialogar com o cidadão, de trazer informação sempre útil ao nosso dia a dia, especialmente ao nosso jurisdicionado. Doutor Vitor, muito obrigado por ter aceito esse convite. Vamos fazer uma breve apresentação. O senhor atua há mais de 20 anos, né, nessa questão do direito público, atua no Senado, né, e hoje nós fizemos uma nova ordem de gestão pública, né, especialmente com inteligência artificial. Exato. Bom, eu de fato já tenho aí praticamente 20 anos, né, dessa atuação diária, cotidiana com licitações e contratos. Atualmente, né, no Senado Federal, também lidando, né, com assessoramento da alta administração sobre esses assuntos, e também tenho, né, a honra de integrar o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que é responsável pelo Portal Nacional de Contratações Públicas, que é a grande inovação, né, que foi aí, implementada pela Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, e que você centraliza, né, todas as divulgações de licitações de contratos de todos os órgãos do Brasil. E o que também, né, tem todo um relacionamento, né, com o estágio de evolução, né, tecnológica, inteligência artificial, e que vem, né, trazendo grandes impactos para a gestão pública brasileira, né? Não só na própria questão da transparência, mas também no próprio cruzamento dos dados, né, que esse aumento do nível de transparência trouxe. E também até como medidas de fiscalização e de tomada de decisão mais célere e mais consistente. Então, realmente, é um cenário que está só começando, né? Que a Lei 14.133 ela é uma lei relativamente nova, aliás, muito nova, demorou 2 anos para ser implementada, mas agora que está esse ano valendo efetivamente. Qual é o desafio que o senhor vê, ou como vencer o desafio de uniformizar compras? Nós dizemos, por exemplo, a gente está falando aqui também para o nosso jurisdicionado, câmaras que fazem compras, prefeituras que fazem compras dos mais diversos tamanhos, de uma caneta a compra de um carro, e a gente vê disparidades enormes no Brasil e dificuldades na hora de implementar essas compras, especialmente de forma séria, controlada e dentro do arcabouço legal. Existe um padrão hoje que você recomenda ao gestor? Se você agir assim, você não tem como errar? Olha, excelente provocação. De fato, acho que o grande desafio de qualquer lei que vai se ater à temática de contratações públicas é justamente o desafio de buscar uma certa uniformização, considerando, né, o fato do Brasil ser o Estado federal. Então, né, os municípios têm as suas autonomias, os estados, a União. Então, categoricamente, é provável e é possível, né, que esses entes federativos possam ter disposições específicas e formas de conduzir de maneira específica, claro, respeitando os preceitos gerais da lei. Mas a 14.133, eu entendo que ela tem um potencial de realmente induzir essa uniformização, porque ela tem uma preocupação excessiva com o que está por trás dos processos de contratação.
E aí é onde entra a sua preocupação. Ou seja, a lei ela se preocupa muito com a necessidade de você implementar uma governança, estruturar mecanismos mais centralizados e mecanismos de melhoria da gestão das compras públicas em todos os órgãos. Então, a tendência que nós temos é que com essa preocupação com governança, a preocupação com planejamento que a nova lei traz, não só pelo fato de prever o plano anual de contratações, mas como também em cada processo você ter ali o estudo técnico preliminar, um termo de referência com conteúdo mínimo obrigatório, você tem uma tendência de uma certa uniformização dessas compras, claro, respeitando, né, a esfera de autonomia de cada ente federativo. Então, com isso, né, e os tribunais de contas têm um papel muito importante, porque passa a se ter a fiscalização não apenas dos processos em si, mas como também desse próprio nível de governança dos órgãos. Então, a ideia da nova lei é justamente induzir, né, as câmaras, as prefeituras, os órgãos estaduais, a induzir que eles tenham, né, um nível de governança das contratações condizentes, planejem as suas contratações, centralizem as informações e confiram o máximo de transparência possível. Então, com esse nível de governança, com regulamentação, com estruturação de modelos padronizados, capacitação dos servidores, gestão por competências, a tendência é que nós tenhamos mais segurança nos processos e qualidade nos processos licitatórios. Não é utopia pensar que chegaremos em bem pouco tempo a esse controle, porque no Brasil a gente vive uma realidade aí ainda de compras superfaturadas, ainda de obras paradas por contratações valoradas. Como a gente faz para resolver isso? O que é que o senhor diz ao nosso judicionado? Eu penso que melhorar o nível de governança das contratações já é um primeiro passo importante. Mas claro que é um processo evolutivo e nós não teremos, vamos dizer assim, um ponto de chegada. Nós temos um ponto de partida e um caminhar, né, evolutivo. E além dessa governança, né, que é implementada pelos próprios órgãos, então na melhoria dos processos, na qualidade da instrução dos processos, então na própria precificação, no levantamento das informações para subsidiar um edital de maneira adequada, dialogando com o mercado para entender como que funciona a execução daquele objeto. Nós temos também, né, com o aumento do nível de transparência e principalmente com o PNCP, em que tudo vai para o PNCP, tudo que o órgão faz naquela contratação vai para o PNCP, você tem uma possibilidade de uma intensificação de controle, não só dos tribunais de contas, não só dos órgãos de controle interno, mas como também o controle social. Então, o cidadão, né, que quer acompanhar ali a execução das obras do seu município, as contratações da sua Câmara de Vereadores, ele tem hoje a possibilidade de, em poucos cliques, ter acesso à informação completa daquele processo de contratação, como que ele foi pensado, não só como ele foi executado, como ele foi licitado, mas como que ele foi pensado em poucos cliques no PNCP. Então, isso aumenta, né, intensifica, né, a própria democratização do acesso a essas informações e aumenta a segurança de controle. E aumenta a segurança técnica dele na hora da execução, né? Claro. Aí você vai perguntar, aí para casos excepcionais? Bom, existem nos tribunais, que é uma nova normatização, inclusive, a partir dessa legislação, um poder forte que é das câmaras técnicas poderem ser montadas para dirimir aqueles casos mais específicos e que muitas vezes são utilizadas como subterfúgios, até mesmo para justificar superfaturamentos. Perfeito, perfeito. Eu penso também que a nova legislação de licitação, ela trouxe uma relevância muito grande do papel dos tribunais de contas. E não só pela intensificação da fiscalização em si, então aquilo que é mais tradicional, então se eventualmente tem uma denúncia, uma representação, ou numa fiscalização se constata alguma desconformidade, mas também as próprias câmaras técnicas eventualmente para poder desenvolver mecanismos que a gente chama de mecanismos de resoluções alternativas de problemas. Então hoje a gente tem iniciativas no âmbito do próprio Tribunal de Contas da União, de alguns tribunais de contas de estados, como de desenvolver áreas para fomentar mecanismos de consensualidade. Então, às vezes, é um problema tão complexo que uma solução tradicional ela não é a mais eficiente.
Então é melhor que o próprio tribunal conduza essas negociações e esses consensos entre as partes para poder resolver o problema, tentando encontrar a solução mais eficiente possível. Uma coisa é certa, hoje não há mais espaço para amadorismo em gestão pública, não é? De forma alguma. Doutor Vitor Amorim, tem que se buscar sempre assessoria técnica, controle interno absoluto e, na hora de comprar, procurar centralizar o máximo possível. Então, quem quiser fazer hoje, a gente voltar a falar com o nosso jurisdicionado, e é bom que a gente frise de que essa exposição de dados a que ele se referiu, essa concentração de dados, ela tem que estar acessível ao público, ao cidadão, para que ele também fiscalize como foram feitas aquelas compras, como foram encaminhados aqueles processos. A centralização de compras é uma grande alternativa hoje. É fundamental, porque o principal ponto para a gestão é informação. E aí você tem o comando legal de disponibilizar todos os atos de licitações de contratos, todos, seja licitação, seja inexigibilidade, seja contratação direta em dispensa, todos no PNCP. Então, você precisa criar mecanismos para centralizar a produção dessas informações e assegurar que essas informações irão para o PNCP. E, consequentemente, como você tem uma publicidade mais acentuada dos seus processos de contratação, o nível de controle vai aumentar. Então, a responsabilidade do gestor em fazer os atos adequadamente é maior. Porque hoje qualquer cidadão, qualquer pessoa vai ter acesso ao seu ETP, vai ter acesso ao seu termo de referência, vai ter acesso ao seu parecer jurídico. Então, de fato, você resumiu muito bem. A margem para amadorismo, se é que ela vai existir, ela é muito pequena, né? E aí você tem um grande potencial também de responsabilização. Com esses 20 anos de experiência, doutor Vitor Amorim, né? O senhor atua no centro do poder, no Senado Federal, lá onde tudo se decide. E de lá parte tudo do Congresso Nacional. Quase tudo. Né? Ou quase tudo. É verdade, mas tudo parte de Brasília. Né? Nós temos um lastro de gestão pública, né? De responsabilização, de procedimentos, de regras procedimentais, que vem de 1964, que é a Lei 4.320. Temos uma lei odierna, que é a Lei 14.133. De lá para cá, um vasto arcabouço legal foi construído. Já temos controle pleno hoje? Ou o senhor, com experiência, defenderia? Não, precisamos mudar aqui e ali, criar mais uma lei para isso e para aquilo? Eu entendo, de fato, nós temos, eu vou chamar de um sistema normativo que envolve as contratações públicas. Então, um exemplo, né, como a Lei do Direito Financeiro, né, a 4.320, ela toca em vários pontos relacionados à questão orçamentária, empenho, são pontos relevantíssimos quando a gente fala de contratação. Mas, realmente, nós temos aí uma legislação esparsa muito grande. Isso só no nível federal, fora, né, as normas específicas de estados e municípios. O que a 14.133 fez, e talvez isso seja um direcionamento para tentar trazer alguma luz, né, nesse processo, foi uma consolidação normativa. Isso a 14.133 fez de maneira muito evidente. Então ela consolidou não apenas a famosa Lei 8.666, mas a Lei 10.520, a Lei do Pregão, a Lei do Regime Diferenciado de Contratação e outras legislações, consolidou entendimentos jurisprudenciais, sobretudo do TCU. Então, ela teve um propósito, vamos assim dizer, e eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo legislativo no Senado e na Câmara dos Deputados. Ela teve um propósito de fazer uma espécie de compilação, né, de uma consolidação de normas sobre contratações públicas. Então já é um passo importante. Claro que outras leis, como a de 64, né, e outras leis importantes continuam. A 14.133 tenta, vamos dizer assim, dar uma certa linha uniforme, inclusive na interpretação e na aplicação dessa legislação esparsa. Quem quiser fazer bem feito gestão pública, lastreie-se nessa nova legislação. Claro. É por bem ou por mal. Dentro dos modais que os gestores podem adotar para suas licitações, o que o senhor acha mais recomendável, que o senhor recomenda? Porque deve lhe perguntar muito, olha, eu faço uma adesão a atas, eu faço uma inexigibilidade, eu faço um pregão, porque tem gente que usa os mais diversos artifícios, alguns gestores. Qual é a recomendação do Dr. Vitor Amorim? A recomendação, até para atender, né, fielmente o que
estabelece a 14133, é fazer uma fase preparatória adequada, ou seja, é planejar a sua contratação. Então, realizar os artefatos de planejamento que a lei prevê, o estudo técnico preliminar, o termo de referência, fazer uma pesquisa de preço de maneira adequada, como a lei já estabelece os parâmetros, porque a partir do momento que você faz esses artefatos de maneira adequada, você vai levantar as possibilidades. Se eventualmente tem um caminho de uma adesão, se faz a licitação, se vai para uma inegibilidade, se vai para uma dispensa, e isso analisado de maneira crítica dentro do planejamento do seu processo. Então, a conclusão do melhor caminho ou modal a seguir vai estar justificado e motivado com base no planejamento que você desenvolveu. Então, o planejamento é não só obrigatório, mas como ele é o ponto de partida necessário para qualquer decisão que o gestor vai adotar em relação a como que ele vai conduzir aquela contratação pública. Fazer o dever de casa, planejar antes de efetivamente executar. Doutor Amorim, muito obrigado por sua vida aqui. Obrigado. Brilhantando esse nosso diálogo cidadão aqui no Tribunal de Contas do Estado. Obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Nesta edição, você viu as discussões do Pacto pela Educação e participação de servidores do TCE de Sergipe no Congresso de Auditores em Maceió. O balanço dos julgamentos de processos, a homenagem aos pais da casa e também uma entrevista sobre gestão administrativa e contratações públicas com Vitor Amorim, doutor em Direito do Estado e assessor do Senado Federal. O programa completo está disponível nas redes sociais do Tribunal. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.